Deus é bom, queridos? Você está com expectativa para o culto dessa noite? Eu sou do manto. E quem é do manto aqui? Quem gosta do mover do Espírito? Quem gosta de perceber a unção no corpo? De ficar babando, oh glória! De receber o impacto do Espírito Santo no nosso corpo mortal. É maravilhoso, né, queridos? E hoje o tema aqui é conectados. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui uma coisa para você que eu achei muito interessante e eu anotei. Deus é bom. Quando Deus nos chama, Ele nos inspira a sermos construtores de pontes. Isto é, de ligar pessoas a Deus e nós nos ligarmos às outras pessoas. Criar relacionamentos e não apenas sermos construtores de projetos, mas construtores de relacionamentos. Sabe por quê? Porque quando eu e você está conectado a pessoas, a pessoa que está do seu lado, ela tem algo para ser compartilhado para a sua vida. E eu gosto sempre de dizer isso, querido. Nessa vida, você não vai em lugar nenhum sozinho. Dá um amém por isso? Nessa vida, você precisa de pessoas para chegar onde você precisa chegar. Quantos sabem que eu mudei de casa? E para mudar para essa casa, eu precisei de uma pessoa conectada a Érica para trazer aquilo que Deus tinha para a nossa vida. Não estávamos procurando, mas tinha um desejo no coração. E quando eu e você estamos conectados com Deus e temos um desejo no coração, Deus, através de pessoas, traz aquilo que você precisa. Dá um amém mais forte por isso? Você fica feliz quando Deus traz coisas que você precisa através de pessoas? Então a pessoa que está do seu lado pode te dar R$100 hoje. Ou ela pode fazer mais. Após esse culto aqui, ela pode subir lá na cantina e falar: hoje eu vou te pagar vários pastéis. Quem tem muita fome, receba, né? Mas o mais top, queridos, desse tema, conectados, é que a nossa vida, desde a infância até a fase adulta, nós temos que estar conectados às pessoas. Mas como nós nascemos de novo, e quem aqui aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então, quando eu e você aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós agora estamos ligados ao corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo dele na terra. Então, todo mundo que está aqui faz parte do corpo de Cristo. Amém? Somos membros desse corpo. Dentro desse membro de corpo, né, dessa membresia, desse monte de gente que se torna um nele, existem pessoas que estão do seu lado que tem um dom, ou tem palavras, ou tem inspirações, ou tem unção que pode ser compartilhada e abençoada na sua vida, ou abençoar a sua vida. Mas é o que está acontecendo nesses últimos dias, queridos, é que as pessoas estão perdendo essa oportunidade de puxar, de receber da vida do irmão. E estão procurando lá fora, onde não tem uma resposta. A resposta que você precisa está em pessoas que andam e creem no que você crê. Vou repetir. A resposta que você precisa para a sua vida, independente da sua idade, das suas perguntas, a resposta está na pessoa que crê do jeito que você crê e fala do jeito que você fala e tem uma visão de reino do jeito que você tem. Agora, quando eu e você nascemos de novo, e eu sei que lá fora pode ser que você encontre pessoas que tenham sabedoria, que tenham maturidade para te dar bons conselhos, mas normalmente você não encontra isso lá fora, é muito raro. Mas graças a Deus que dentro de um corpo local, dentro de um corpo onde todos fazem parte, né, de estar em Cristo, eu tenho certeza que quando você senta com um para conversar de uma dúvida sua, de um receio seu, de um medo seu, essa pessoa que tem o mesmo espírito que você tem, ela vai ter uma resposta, uma inspiração de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Então nós precisamos das pessoas e as pessoas precisam de nós. Então, assim como elas podem ser uma ponte na nossa vida, nós podemos ser uma ponte na vida das pessoas. Quem aqui já aceitou, quem aqui já pregou o evangelho para alguém e essa pessoa aceitou Jesus? Quem aqui já fez isso?
Qual foi o seu ápice de alegria? Você ficou eufórico, não ficou? Porque o transbordar de alegria dentro do seu coração da pessoa ter aceitado Jesus através da sua vida. Não foi maravilhoso? Você foi um construtor de uma ponte para que a pessoa chegasse ao lugar onde você está hoje. Mas sabe, irmãos, que não parou. Isso ainda continua. Nós temos que ser ainda construtores de pontes para que as pessoas cheguem até Deus através da nossa vida. O ruim é quando aquilo que nós estamos recebendo, aquilo que nós estamos nos expondo, não está trazendo transformação para a nossa vida. Primeiro mexe conosco, primeiro transforma nosso caráter, transforma nosso pensamento, transforma nossas atitudes, para depois tocar a vida do outro. Porque as pessoas, elas esperam mais, olha, aprende isso. As pessoas esperam mais ver as suas atitudes do que palavras. Porque todo mundo fala, eu sou crente. Mas quando a pessoa vê aquela pessoa que diz ser crente com atitudes que não batem, aí o jogo fica meio ruim. Quem conhece crente que diz assim, ó, eu sou crente, mas a vida é uma vida torta? Quem conhece? E essa pessoa que às vezes não anda do jeito que você está buscando andar, quando ela encontra alguém que está afastado ou ainda não aceitou Jesus, essa pessoa ainda, do jeito que está, ainda prega para outro. Fala, ó, você tem que aceitar Jesus, você tem que viver essa vida. Mas a própria que está dizendo não está vivendo. E aí cai no engano, como o irmão Tiago diz lá na epístola de Tiago. Nós não devemos ser só ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Amém? Então o tema de hoje é conectados. Conectados com quem? Primeiramente, queridos, eu e você tem que estar conectado com Deus. Não é com o namorado. Não é com a namorada. Primeiro, o relacionamento, a conexão é com Deus. Isso serve para o casamento, isso serve para o trabalho, isso serve para o emocional, isso serve para todo mundo. A primeira conexão, ou o primeiro lugar a estar conectado é com Deus. E estando conectado com Deus, a nossa vida anda tranquilamente. Amém? Deus é bom? Deixa eu abrir aqui, peraí. Eita glória. E diante desse texto aqui, desse tema maravilhoso, eu quero indicar para vocês Relacionamentos Importam, de Tony Cook. Ele fala sobre os relacionamentos que o apóstolo Paulo tinha. Então, dentro desse livro, você vai encontrar o tema relacionamento com você mesmo. Tem pessoa que é tão chata que não consegue nem se relacionar com ela mesma. Será que chega nesse nível, pastor Ricardo? Chega. Eu não me aguento. Eu já vi pessoal falando isso, então eu sei que é verdade. Eu não me aguento. Aí tem outras pessoas que dizem para essa, eu também não te aguento. Então, o primeiro tema desse livro aqui é relacionamento com você mesmo. O segundo tema desse livro é relacionamento com um filho na fé, que seria o exemplo, né? Eu, o pastor Edson, então o pastor Edson como meu pai espiritual, e eu seria o filho da fé dele. Outro relacionamento é relacionamentos que decepcionam. Quem já teve relacionamento com pessoas que você teve decepção aqui? Alguém ora pela irmã depois para vir refrigério, força. Agora está melhor, está cheia do Espírito Santo, aleluia, brincadeira. Mas todo mundo já teve relacionamentos que você ou decepcionou ou saiu decepcionado, não é? Até porque não foi só o outro que errou, a gente erra também. Então a gente decepciona e somos decepcionados. Tem outro tema aqui também que é relacionamentos à distância. E na internet você encontra vários hoje, namorando pela internet. Um que mora no Brasil, outro lá em Tóquio, ou sei lá, na China, no Japão. Ou tem amizades que estão fortes, né? Pessoas estão se relacionando em amizade mesmo, de vários lugares. Eu lembro que uma vez um rapaz me chamou no meu Instagram e ele falou, eu moro aqui em Orlando e eu já ouvi uma ministração sua. Eu queria saber se eu posso ser seu amigo internacional. Ô glória! Significa, irmãos, que através desse relacionamento eu crio conexões. Eu passo a estar conectado com ele. E lembra o que eu falei no início? Quando você passa a estar conectado com alguém, esse alguém pode ser a ponte que vai te levar para o lugar que você precisa chegar. Eu vou repetir para você dar uma glória a Deus bem alto. Às vezes você vai se conectar com pessoas que vão ser pontes para te levar no destino que você precisa chegar. Então por isso que eu e você precisamos cultivar
os relacionamentos, cultivar as conexões. E quantos sabem, nossa, eu estava meditando bastante nisso. Quantos sabem que num relacionamento, numa conexão, ou estar conectado com alguém, não é só esse alguém que dá. Você também tem que dar. Você não só recebe, porque a Bíblia fala também, claro, a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Mas, irmão, se você só passa a receber e não dá, você está perdendo. Porque a Bíblia já está concordando com isso, que é melhor dar do que receber. Então, se você só deixar a pessoa ser abençoada, onde você é abençoado se você não dá? Então, numa conexão, num relacionamento, você também dá. Você também contribui. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. No começo do ano, eu chamei a Paulinha, eu chamei o Tiaguinho e eu chamei a Sara, e eu falei, olha, eu vou levar vocês para a escola de ministro. Nós vamos sentar aqui e concordar. Né? De início, eu não quero cobrar nada de vocês. Quero levar vocês mesmo por amizade, pela conexão e para poder favorecer vocês. E aí o pastor falou para mim, não, cara, vê com eles para eles te darem uma ajuda de custo, né? Porque, querendo ou não, se eles não fossem com vocês, eles iam de ônibus, eles iam de Uber. Então, eles dão uma parte para você e põem um combustível no carro. Eu falei, beleza, eu conversei com eles, então a gente agora passaria a semana para acertar os valores. Só que aconteceu que a minha vida correu de um jeito, eu tive que dar atenção para o Davi na escola de futebol, eu tive que cancelar essa carona. Então hoje eles vão com o pastor Tiago. Por que eu estou falando isso? Porque isso é uma conexão. E eu fecho com isso aqui, ó. Se é uma conexão aonde um dá, o outro tem que dar também. Se você está pegando carona com alguém e essa pessoa não te cobrou nada, você tem que se sentir incomodado. E não está dando nada. Mesmo que a pessoa não te cobrou, mas você é crente. E crente é generoso. Então dentro de você tem que subir aquela insatisfação. Esse abençoado está me dando carona, esse abençoado está me fazendo algo por mim. O que eu posso fazer por ele? Porque numa conexão, irmãos, é assim, ó. Ó, é troca. Um abençoando o outro, um favorecendo o outro, ainda que o outro decidiu não cobrar nada. É uma conexão. E conexão traz bênção. Deus é bom. Conexão traz bênção. Outro tema aqui é relacionamento estremecidos. Quem já teve relacionamentos estremecidos aqui? Abalados. E você está ali se relacionando bem com as pessoas, daqui a pouco alguma coisa aconteceu, a pessoa de um lado ficou ofendida, ou você ficou ofendido, o relacionamento se abalou, desestruturou, e aí você pensou, pronto, acabou a minha amizade, acabou, não quero mais saber dessa crente chata ou desse crente chato, mas é claro que você não pensa assim, porque você anda em amor, você é o ursinho carinhoso que sai o coração da barriga. Não é do seu tempo, é do meu tempo, né? Os ursinhos carinhosos. 5, 4, 3, 2, 1. Tem gente que já... Edu! É isso mesmo. Então, tem relacionamentos estremecidos, relacionamentos tóxicos. Quem já teve relacionamentos tóxicos aqui? Ou tem, né? Às vezes com um familiar, às vezes com um primo, às vezes com um amigo da escola, às vezes no trabalho, que é aquela pessoa que ela é tóxica, que se você ficar perto, você pega. Você é uma pessoa que anda normal, que fala normal, que vive normal, que crê nas coisas do alto, que quer ter relacionamento com Deus, mas porque você anda com alguém tóxico, se você não tomar cuidado, você fica tóxico. Ou tóxica. Deixa eu dar uma dica muito importante para você. Crente anda com... Eu não estou falando que você vai excluir as pessoas da sua vida, porque eu me relaciono com pessoas, principalmente pessoas que não são cristãs, mas eu entendi algo dentro de mim. Quando eu me relaciono com elas, é para tocar a vida delas. Não o que elas têm, não o que elas vivem, não como elas pensam. Tem que afetar ou desestruturar o que eu creio, o que eu penso, o que eu quero. E tem acontecido muito isso, gente. Se eu e você não anda posicionado, alguém tira o nosso posicionamento. Nós temos que andar posicionados e firmes naquilo que nós cremos. Porque o que acontece muitas vezes com as pessoas é que elas não sabem dizer não para um convite que eu falei aqui no início.
Quando um amigo seu diz, vamos lá em tal lugar, e você sabe que aquele lugar ele vai te corromper, e você aceita por causa da amizade, porque você não quer deixar aquilo estremecido, você está se colocando num lugar perigoso. Porque, irmãos, vamos lá, você vai concordar comigo. Nós somos seres que podem ser influenciados, influenciáveis. Por mais que você diga, não, pastor, eu não sou influenciado, eu não sou, bato o pé que eu não sou influenciado. Eu tenho certeza que você é influenciado. Nós somos seres influenciáveis. Se eu andar com Wesley, olha, exemplo, Wesley não fala palavrão, Wesley não é mulherengo, Wesley não é, ele é homem de Deus. Mas se eu passo a andar com Wesley fala palavrão, Wesley é tóxico, Wesley ele bebe. Se eu passo a andar muito com ele, o que acontece? A associação me faz puxar o que o Wesley faz. E quando eu menos perceber, de forma silenciosa, eu estou vivendo como Wesley vive. Então é bom que crente ande com crente. Quando você estiver com os seus amigos que não aceitaram Jesus, aí você vai influenciá-los a viver essa nova vida que você vive. Eu não estou falando de religiosidade não, queridos. Estou falando de uma vida com Jesus mesmo, que a pessoa olha para você e fala, eu te conhecia, mas você realmente não é aquela mesma pessoa, porque alguma coisa te transformou de dentro para fora. Porque as pessoas percebem, gente. Amém? Deus é bom? E o último, o relacionamento fundamental. Que é aquele relacionamento que é preciso nas nossas vidas. E nós não podemos fugir dele. É um relacionamento que vai nos promover e nós vamos promover esse relacionamento. Amém? Então nós precisamos desse tipo de conexão. A palavra conectado, agora eu vou discorrer com vocês aqui. 20% de desconto esse livro aqui, depois você procura na nossa livraria. Eu já li esse livro, ele é pancada, ele é muito bom e você vai gostar muito, amém? Relacionamentos importam. A palavra conectado significa algo ou alguém que está ligado ou em uma conexão com algo ou alguém. Por exemplo, a luz só acende se o fio estiver conectado à corrente elétrica. Esse é o exemplo. E sabe que eu estava pensando que quando você, ali a gente tem o Wesley, né, que ele é empresário, se eu estiver errado ele vai me corrigir. Quando nós vamos fazer uma tomada, nós vamos fazer uma extensão, você compra os dois conectores, o macho e fêmea, não é? E o que acontece? O macho é o que tem o palitinho, né? E a fêmea é o que recebe o palitinho. Quando você casar, você vai saber disso. Ai, bebê! Então, o macho é só quando casado, viu, namorados? Que o palitinho, né? Olha. Então, o macho e a fêmea, né? O macho recebe o palitinho. E isso, irmãos, é estar conectado. Imagina que teve uma vez que eu estava me aprontando para vir para o culto, eu ia pregar no domingo, e a gente estava acelerado, e eu e a Erika gosta muito de chegar aqui antecipado. E eu tô lá, gente, passando a roupa. E eu comecei a ficar irritado. Eu tenho uma carne, né? Eu tenho que ter domínio próprio. Eu comecei a ficar irritado, eu jogava água e o negócio não passava, amassado. E aí a Erika falou, o que foi que você está agoniada? E eu falei, eu estou passando essa roupa já faz 20 minutos. E nada, 20 minutos passando essa camisa, o que está acontecendo? Aí ela, você tem que pôr ele na tomada. Às vezes, queridos, é o óbvio, e o óbvio não é para outra pessoa fazer, é para você fazer. Vou repetir. Às vezes o óbvio não é para outra pessoa fazer, é para você fazer. Não se relacionar com pessoas que não crêem no que você crê, é óbvio, você não tem que fazer. Você tem que fazer, não é outra pessoa. Namorar com uma pessoa que crê no que você crê, para você não andar em julgo desigual, é você que faz, é o óbvio. Às vezes a gente quer viver as coisas com Deus esperando que alguém faça algo que nós temos que fazer. O óbvio é eu e você que faz. É colocado, é posto diante de você. Não pequeis, não assista a isso, não fale isso, não se mova assim, ande com fulano. Esse aqui vai ser bênção, não ande com esse, porque esse aqui não vai ser bênção para você nesse momento. O óbvio, irmãos, é eu e você que faz, não é os outros.
E aí as pessoas caem nesse erro, elas se desviam, elas se afastam, e o problema é que o outro não fez algo por mim. Quando na verdade é eu que tenho que fazer algo por mim. Até porque a Bíblia fala que salvação é individual. Nós não vamos chegar no céu e falar: Deus, eu estou destinado ao inferno, eu estou destinado ao céu, mas se for ao inferno é por causa daquele fulano. Não é assim, gente. Vida com Deus é individual. Experiências com Deus é individual. É individual. Depende mais de nós do que dos outros. Porque estando aqui é fácil a gente ser crente. Nesse ambiente é fácil ser cristão. É fácil. Mas quando a gente sai daquela porta, vamos para a nossa casa, para a nossa escola, para o nosso trabalho, na rua, aí é que nós devemos mostrar se nós somos crentes de fato. Com atitude, com conversas, com pensamentos, com convites. Aí é que a gente mostra. Como? Se posicionando. Então, estando aqui, é muito fácil estar conectado. E é uma conexão não só natural, de estar aqui e saber que você está recebendo um do outro. Existe uma conexão espiritual. E o que é essa conexão espiritual? A unção, irmãos, é uma unção coletiva, onde todo mundo é abençoado. Então, nesse ambiente aqui, a unção, ela vai fazer coisas que eu não vou fazer por você. Mas ela vai responder coisas do seu coração, ela vai te dar força para aquilo que você está fraco, ela vai te dar estratégia e sabedoria para tirar você de um vício que às vezes está te segurando. É a unção, não é o Ricardo, é a unção. Então aqui, esse momento de conexão é maravilhoso, mas lá fora, aonde você vai ser exposto ao mundo, a sua conexão com Deus tem que estar forte. Porque, irmão, não pode desligar, não pode. E sabe o que acontece? É isso, irmãos. Vem um convite, vem uma conversa e daqui a pouco tira o plug. Tira a conexão. E aí você passa a não estar mais conectado. E ainda você espera que as respostas cheguem, que as coisas aconteçam, mas você não está conectado. Não é desse jeito. Amém? A palavra conectado pode significar alguém que está atento, antenado, conectado. Sabe que estar conectado com Deus nos faz entender muitas coisas. Por quê, irmãos? Um pecado, um desvio, algo que tira você de longe da presença de Deus e até mesmo dos relacionamentos com os irmãos que estão aqui com você, não acontece do nada. É algo silencioso, ele vai te roubando, ele vai te puxando. E daqui a pouco você vai esfriando, e você vai esfriando. E se você não entende, não tem essa percepção de estar conectado, de estar ligado, você não consegue voltar. Você vai sendo mais puxado para distante, e aí quando alguém se levanta para te dar um conselho, olha, volte, olha, você está errando, olha, estou aqui para te ajudar, olha, você precisa voltar à conexão com Deus e com os irmãos que podem te ajudar. Não quero. Porque normalmente acontece assim, gente. Concorde comigo. Quando você está frio, você quer ajuda? Quando você está frio, você quer ouvir conselho de alguém? Até porque quando você está frio, você está na carne. E na carne a gente não quer ajuda de ninguém. Na carne a gente quer... Porque assim, ó, tudo quando a gente está frio ou na carne, tudo que vem falar para nós, ai, que chato. De novo isso. Ah, vem falar a mesma coisa, eu já sei. Tá tudo bem. Não, eu estou bem do jeito que eu estou. É um erro isso. Agora, quando eu e você estamos conectados com Deus e com as pessoas, o que nós fazemos? Chegamos nos nossos amigos que são crentes, e não são crentes comuns, são crentes do fogo. São crentes fervorosos. São crentes ungidos. Então eu chego lá no Wesley e falo, Wesley, eu estou essa semana me sentindo mal, cara, estou frio. Como eu cheguei no pastor Edson e falei, pastor, eu estou num mês aí que eu estou frio. Cara, eu estou precisando orar mais, eu estou precisando, mas está difícil de romper. Foi quando eu preguei aquela mensagem no domingo aqui sobre frieza espiritual. O que eu e você temos que fazer e o que as pessoas não estão fazendo é usar as ferramentas que estão dentro de nós, irmãos. E dentro de você existem ferramentas para você sair do lugar que você está hoje. Se você está frio, você vai sair desse lugar hoje. Se você está num vício de algo, você vai sair daqui hoje. Se você está preso em algum pecado, você vai sair daqui hoje, desse lugar.
Sabe por quê? Porque você veio por um culto de conexão. Não só natural, onde você divide as suas experiências com um amiguinho do lado, mas você divide com Deus, que pode resolver todas as coisas, mais do que nós podemos. Amém? O sinônimo da palavra conectado inclui estar atento, antenado, concentrado, alerta, aplicado ou compenetrado. Então, sinônimos são palavras que se parecem, elas se igualam a outras palavras, tá? Então, conectado, ela se iguala a estar atento, estar antenado, estar concentrado, estar alerta, aplicado, compenetrado. Aplicado. Estar conectado te deixa aplicado. Estar conectado te deixa conectado. Estar conectado te deixa antenado, atento. Vamos lá. Todo dia, eu e você, estamos andando por aí no mundão, indo trabalhar, indo para a escola. Então a gente está atento, não é? Quem não está atento? Quem aqui fica bem quando alguém está fazendo uma brincadeira pornográfica perto de você? Quem fica bem aqui? Quem fica bem quando alguém está falando palavrão perto de você? Que você é crente, né? Você fica bem quando alguém está falando palavrão perto de você? Você fica bem quando alguém está falando mal de outra pessoa perto de você? Você fica bem? Não te gera um desconforto? Não te gera um arranho aqui, ó, fica arranhando? Sabe por que está arranhando? É porque você está atento, você está antenado. Você não quer que nada atrapalhe a sua conexão com Deus. Então você está atento de qualquer coisa que pode te afastar dessa situação. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos fugir da aparência do mal. E como é que a gente foge da aparência do mal se a gente não enxergar ela? A gente só vai enxergar quando é a aparência do mal, quando a gente está atento, antenado, amém? Então é bom andar antenado. Eu lembro que eu trabalhava na Unilever, empresa muito boa, trabalhei 4 anos lá. Mas aí uma vez eu acordei e eu olhei meu celular e me colocaram no grupo da empresa. Eu mandei para o meu coordenador, eu falei, cara, não me põe no grupo da empresa não, eu não gosto de ficar no grupo de empresa, por favor. Ele, por quê? Tá todo mundo lá, todo mundo faz parte da equipe. Estamos todos conectados. Eu falei, mas o que vocês mandam lá não tem nada a ver com a empresa, cara. Vocês estão mandando pornografia lá e meu filho pega o meu celular para jogar. Então não me coloca no grupo. Aí me tiraram do grupo, eu saí do grupo, me colocaram umas 3 vezes. Eu falei, não me põe no grupo da empresa, eu não quero ficar no grupo da empresa. Porque meu filho pega o meu celular, ele joga no celular. E vai que esse menino abre meu WhatsApp e tá esse grupo aí mandando vídeos pornográficos lá. Aí daqui a pouco esse menino começa a ver esses vídeos. Eu não quero que o meu filho passe por isso. Estou atento, gente. Eu não vou ser o espertão de falar, não, eu posso, eu consigo ficar nesse grupo sem ver. Duvido. Esse é o problema dos crentes. Acham que são fortes o bastante para lidar com qualquer tipo de situação ou de convite, ou de ambiente. Quando não são. Porque todo mundo aqui tem uma carne. E a carne é assim, ó, você está aqui de boa. Daqui a pouco ali o som levanta o capô do carro, né? A traseira do carro e uma caixona enorme começa. E aí começa o forró. Aí você já aqui, ó. Opa! Epa, opa! Aí você vai segurando, né? Mas dentro de você a sua carne já está aqui, ó. Volta, volta! Volta! Aí tá tocando um pagodinho. Gente, nós temos uma carne. E a nossa carne, ela fez muitas coisas antes de vir para Jesus. E o que nós fazemos com a nossa carne? Dominamos ela. Quem é que domina? Deus? Não. Quem é que domina o irmão? Não. Eu e você domina a nossa carne. Então, quando eu e você nasce de novo, aceita Jesus, nós dominamos o que falamos, nós dominamos o que vemos, nós dominamos aonde nos expomos, nós dominamos com quem andamos. Pastor, se você estiver me vendo, estou pregando muito hoje, hein? Nós vamos aprender, querido, que a vida cristã, a vida de andar com Deus, não se baseia a estar sentado numa cadeira de igreja. Estar sentado na cadeira de igreja não faz de nós crentes praticantes da palavra. No total.
tá? Estou falando assim, no total. O todo. Sentar aqui faz você, sim, ser um crente. Mas ela não te dá a certeza de que você é um praticante de tudo. Você está cumprindo aqui uma ordenança, um princípio, um ser fiel a Deus. Mas não é tudo. Então, sentar aqui não faz de você um praticante num todo da palavra de Deus. É igual você estar dentro de uma garagem, como a gente ouve no Rema, você fica um mês dentro da garagem e diz, eu sou um carro, eu sou um carro, eu sou um carro. Não, você não é um carro, você é uma pessoa. Estar dentro de uma garagem não te faz um carro. Estar dentro de uma igreja não te faz um crente, ou um cristão. Porque ser um cristão se baseia em praticar toda a palavra de Deus. Não é só em partes. A gente não seleciona o que vamos praticar. A gente pratica tudo o que está escrito. Então estar aqui é muito bom, estar sentado aqui é muito bom, por quê? Você entende que você precisa estar nesse lugar, e nesse lugar, num sábado, numa terça, numa quinta, é o dia de você se alimentar espiritualmente. Mas quando você sair daqui, lá fora, na sua casa, continua com você, não é mais com quem está pregando aqui. Agora me diz, vamos lá, gente, eu assisto Netflix. Eu assisto. Dorameiro de sucesso. Só que se eu só me conecto com Netflix, irmãos, eu não tenho o que te dar. A única coisa que eu posso te dar é isso aqui, ó. Se eu assistir só o Netflix, dorama, eu te dou só isso aqui. Mas como eu me conecto com o Senhor, eu posso te dar o que eu tenho. Vou repetir. Mas como eu me conecto com o Senhor e me consagro para viver uma vida com o Senhor, e eu considero o que eu tenho, o que eu recebi, eu posso te dar o que Ele me deu, ou o que Ele tem me dado, que é a unção de cura, é a unção para te abençoar, é a unção para tocar o seu corpo, é inspirações para abençoar a sua vida, eu dou o que eu te tenho. A boca fala do que está cheio o coração. A Bíblia diz isso, que a boca fala do que está cheio o coração. E, irmãos, a vida que nós temos com Deus responde para outras pessoas o que nós estamos vivendo. Então, se a gente se alimenta só de Netflix, você vai falar só de Netflix. Se você se alimenta de Prime, você vai falar de Prime. Se você se alimenta de qualquer outra coisa, você vai falar de qualquer outra coisa. Eu estava brincando com o Juninho, depois o Juninho vai me bater, porque eu vou falar isso. Uma vez eu falei para ele, cara, você não pode ficar empinando pipa, né? Eu sei que ele gosta de empinar pipa. Eu falei para ele, você não pode ficar empinando pipa todo dia. Ele, não, mas eu não empino todo dia. Eu falei, só de sábado. Eu falei, mas para mim parece que é todo dia. E aí o Davi falou assim, você empina pipa todo dia mesmo, Juninho. Aí ele, fica quieto, moleque, você não sabe de nada. Eu empino pipa só de sábado. Aí ele, eu tenho um versículo para te falar, Juninho. Pipas, capítulo 2, versículo 3. Davi é demais. Aí ele, o moleque tá criando até um versículo para mim. Eu falei, então para de empinar pipa, Deus está falando. Irmãos, você pode fazer tudo você pode fazer tudo, mas nem tudo te convém, nem tudo te é lícito. A Bíblia fala isso. Nem tudo te é lícito, nem tudo te convém. Então eu decidi isso. Exemplo, eu lembro que quando eu me converti de forma radical mesmo, para estar conectado com Deus e ter uma vida mudada. Mas eu lembro que nas primeiras semanas de conversão, eu estava no bar com um amigo conversando, e eu vi que a cerveja dele estava no balcão. Eu falei para ele, cara, eu vou virar o rótulo dessa garrafa, para que as pessoas que estão passando na rua não pensem que eu estou tomando cerveja com você. Porque olha aqui, ó, peguei uma garrafa de tubaína e uma garrafa de cerveja. A garrafa era a mesma, o rótulo era diferente. Pode acontecer isso na nossa vida. Se a gente não tomar cuidado, as pessoas vão nos assemelhar a outras pessoas pelo lugar que estamos, pela conversa que estamos tendo, pelas brincadeiras que fazemos, que às vezes não edifica, mas as pessoas vão fazer a gente parecido com alguém. E você já ouviu isso da sua mãe e do seu pai? Eu já ouvi, pelo menos, da minha mãe e do meu pai. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu... Então a gente vai ser assemelhado com pessoas que a gente anda, com a gente conversa. Eu lembro que quando eu era jovem, eu não era cristão ainda, eu namorei uma menina da minha rua. Só que ela era a riquinha da rua. Ela morava numa casona de cima e eu no barraco, né?
pai dela falava assim para ela: eu não quero você envolvida com esse menino, porque ele é maloqueiro. Ele anda com os meninos maloqueiros. Gente, eu não andava. O fato é que quando ele passou uma vez de carro, ele viu a minha moto. Na verdade, eu tinha 18 anos aí. Na verdade, ele viu a minha moto parada no mesmo lugar que os meninos estavam, e eu estava falando com eles. Eu parei naquele dia, a minha moto do lado deles, e um dia ele passou e chegou em casa e falou para ela: não quero você se relacionando com esse rapaz, porque ele é maloqueiro. Então as pessoas, elas vão nos assemelhar às outras pessoas que a gente anda. Então por isso que eu decidi andar com o pastor Edson. Porque se conhece ele como homem do fogo, um homem do fogo não vai andar com qualquer pessoa. Porque Kathleen Kuma, quando fazia as suas cruzadas, os seus cultos, isso se conecta com o que eu estou falando, ela colocava os oradores de língua na primeira cadeira. Cadê? Ora em língua para me ajudar no culto. Sabia que Kathleen Kuma fazia isso? Não só Kathleen Kuma, Kenneth Reagan e outros pregadores. A parte da frente ele colocava os intercessores. E oravam em línguas e no seu entendimento para que o culto não fosse abafado, atrapalhado pelas inclinações demoníacas. Então, irmãos, isso tudo é conselho para a nossa vida. Se as pessoas sabem escolher pessoas que vão sentar na frente, a gente tem que saber escolher pessoas que vão entrar na nossa vida. Eu lembro que quando eu conheci a Érica, olhei para ela assim, eu falei, não é muito a minha cara, não. E naquele tempo ela era fofinha, né? Mas depois, com os anos, eu fui passando a entender que as fofinhas, elas têm muito valor. Eu comecei a amar a fofinha. Eu falei, nossa, casei com uma fofinha linda mesmo. E agora ela tá magrinha, ela tá em um outro lugar. Aí agora eu tenho que amar a magrinha. Só que o que aconteceu? Quando eu encontrei a Érica, eu não vi só o fofinha ou eu não vi só o magrinha de hoje. O que eu vi na Érica foi o propósito. Foi a conexão que ela tinha com Deus e com a obra local. Com o serviço na igreja local. Ela era muito dedicada, ela estava em tudo, ela se disponibilizava para tudo. Ela estava envolvida, ela trabalhava na igreja. E eu via a sede e fome que ela tinha com Deus. Eu pensei, é com esse tipo de pessoa que eu quero me conectar. Então comecei a ter amizade com ela, ela descobriu que eu fazia desenho, me desenhava muito bem. E aí ela pegou no meu braço e disse, faz uma capa de caderno para mim. Eu falei, as ideias. Fiz a capa de caderno para ela, do caderno, aí eu dei para ela e ela... Começamos a conversar e eu fui percebendo que a Érica, ela era muito igual às minhas atitudes. Ela tinha atitudes iguais às minhas. A questão de trabalho na igreja local, de estar em todo lugar. Eu lembro que uma vez eu estava numa festa, ela chegou, né? Festa dos crentes lá. Ela chegou e falou assim, meu Deus, você está em todos os lugares. Aonde eu vou, você está. Eu falei, é porque eu sou popular, né? Eu sou popular. Eu estou em todos os lugares. Aonde você for, você vai me encontrar. Isso alegrou mais ainda o meu coração de saber que aonde eu estava, ela ia estar também. Onde estou, tu estás também. Onde estou. Isso me conectou a ela, queridos. Deus não une pessoas somente. Deus une propósitos. Deus faz conexão de propósitos. E estar conectado com Deus nos faz ficar antenado nisso. Amém? O Du jejuou, o Du orou, e o pessoal não acreditava que ele ia casar. Está casado. Você pode dar um glória a Deus pela vida do Du, glória a Deus. Casou. O jejum foi forte, irmão. Fala aí, Du. Depois você me paga um pastel. Mas você vê que o Du, ele tinha esse desejo no coração e a primeira conexão dele era com Deus, onde ele levava as respostas dele para Deus, os desejos, anseios, futuro para Deus. E Deus é um bom resolvedor, irmãos, dessas questões. Ele é dono de toda a sabedoria, de todo o poder. Ele sabe todas as coisas, ele conhece todos os corações.
Você não tem uma tampa da sua panela. Não tem a pessoa perfeita para você. A pessoa que é, nossa, essa daqui, ela nasceu para ser dessa pessoa aqui. Não, Deus não tem isso. Mas Deus une propósitos. E se você orar, você colocar diante dele a pessoa do jeito que você quer, Deus faz com que os propósitos se unam, se encontrem. Amém? E te guia, ele te guia para que você entre num bom relacionamento. E foi isso que aconteceu comigo e com a Érica. E hoje eu sou tão conectado com ela, que ela virou 1 e eu virei o 0. Porque eu tô gordinho, né, gente? Você não entendeu a piada? Antes eu era o 1 e ela era o 0. Agora ela tá na firme. Dá risada com isso. Depois ela me bate, né? Aleluia. Te amo, amor, aleluia. Mas o que me conectou a Érica foi essa fome e essa sede por Deus. Deixa eu te dar aqui uma dica, né, pra gente correr aqui. Uma dica preciosa. Se você casar com alguém que não anda no que você anda, não fala o que você fala, não crê no que você crê, não gosta de cultuar como você gosta, você vai amarrar uma bola de ferro no seu pé. Casamento não se separa com qualquer coisinha. Então, olha lá onde tu vai amarrar o teu jegue. Casamento é bênção, gente, mas tem muita responsabilidade e tem muita diferença. Porque são duas pessoas saindo de lugares diferentes. Olha como é louco, né, esse negócio. A pessoa sai de um lugar, a outra sai de outro e cria uma conexão. Agora passam a estar conectados, mesmo sendo diferentes. E agora nessa diferença de criação, de contexto, porque está conectado, agora eles têm que criar uma conexão onde essas diferenças passam a estar completas ou boas para que o relacionamento ande. Só que Deus, quando Ele nos chamou, porque foi Ele que nos chamou, irmãos, Ele não olhou se a gente era inteligente, se a gente era sábio, se a gente era isso ou aquilo, se a gente tinha diploma, faculdade, se a gente era o expert. Ele não nos chamou pensando nisso. Ele nos chamou quando a gente era pecador e estava longe dele. Ele não quis saber da sua estrutura para receber ele. Venha como está, venham a mim. Jesus falou, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tirarei de vocês o fardo pesado, darei um leve para vocês. Ele não pensou, não, tire tudo e venha a mim perfeito. Não, vem do jeito que você está. Você me entrega o fardo para você que é pesado e eu te dou um leve. Irmão, vamos lá. Caminhar com Deus é muito melhor. E eu vou dizer para você, eu declaro sobre a sua vida, que a sua vida daqui para os dias que virão até dezembro, você vai se surpreender com as mudanças. Eu digo financeiramente, eu digo em inspirações, eu digo em experiências com o Senhor, a sua vida vai dar uma virada. Deus vai conectar pessoas a você para te dar um up, para te levar para onde você tem que chegar. Elas vão ser como catapultas que vão te impulsionar a chegar no destino que você tem que chegar. Fique atento, esteja conectado e você vai ver o que Deus vai fazer até o fim do ano. E quando passar o fim do ano, levante com mais expectativa de que Deus vai começar um novo ano fazendo mais e maior. Só que, irmãos, é aqui que a gente tem sucesso, nele. E por que é nele? Porque se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 5... João 15, 5 diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito... Aqui já está uma resposta, irmãos, que a gente poderia ir para casa tranquilo. Estando nele, nós damos muito fruto. Mas tem muita gente querendo dar fruto sem estar nele. Tem muita gente querendo voar, querendo crescer, querendo avançar, mas sem estar nele. E o sucesso de ter fruto, irmão, é estando nele. Ele diz assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. E eu falo num todo, gente. Eu falo num todo mesmo. Sem ele não podemos fazer nada.
Olha, deixa eu dar aqui A gente tem vários testemunhos aqui na igreja que já contaram, pastor Vinícius, outros. Com Jesus, você está exposto ao mundo, não está? Pode acontecer do diabo levantar um endemoniado gadareno e te roubar. Você vai ficar triste. Você vai ficar chateado porque você foi roubado, te prejudicaram. Mas porque você está conectado nele, virá dupla honra sobre a vergonha. Sobre a perda. Você foi prejudicado, você foi roubado, mas se você não se preocupar no que você perdeu, mas olhar para o que está vindo, Deus vai te colocar em dupla honra. Porque a Bíblia diz que Ele não te colocou como cauda, mas como cabeça. E quem está como cabeça, olha de cima. Não olha para o que está abaixo, para o que perdeu, olha para cima. Então eu declaro sobre a sua vida, se você foi prejudicado, a recompensa será maior. O retorno será maior. A volta será maior. E você vai ser abençoado para abençoar. Eita Deus! A videira é uma planta familiar que marca a terra de Israel. Então Jesus chama seus discípulos de ramos, que nascem dele nessa simbologia. Deus é bom? Olha como que esse versículo, na verdade outro versículo também tocando nesse assunto, diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 13, uma versão internacional, diz assim, mas olhe para você agora, olhe para você agora estando nele, tudo é novo. Você olha para você mesmo e diz, aonde? Aonde? E tudo é novo. Irmãos, de fora não mudou nada, você ainda é gordinho, magrinho, bonitinho ou feinho. Você é do mesmo jeito por fora, mas por dentro aconteceu algo poderoso. O Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, porque você confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, Ele veio agora morar dentro de você e você não é mais o mesmo. É por isso que a gente sempre fala sobre prática da palavra, porque transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu recebo as informações, eu recebo a palavra, eu recebo as inspirações, eu pratico e as atitudes mostram que eu mudei. Aí ele continua assim, embora você já tenha estado distante e longe de Deus, quem aqui já teve um dia distante e longe de Deus? Todo mundo já passou por isso. Distante e longe de Deus, agora você foi trazido para perto dele através do seu sangue. Você foi realmente unido a Cristo. Quem está unido a Cristo aqui? E deixa eu dizer uma coisa, porque você está unido a Cristo. Sabia que às vezes as coisas mais simples, elas chegam para você porque você está unido a Ele? Gente, é sério. As coisas mais simples, elas chegam para você porque você está unido a Ele. Eu lembro que semana retrasada eu fui fazer uma entrega, já estou indo para o final. Eu lembro que eu peguei uma entrega aqui em Pirituba e eu fui levar ela lá em Francisco Morato, lá onde o Guto mora. E Francisco Morato é longe, né, gente? Eu lembro que na volta, eu estava subindo a ponte, né, para vir para o bairro, e o cabo do acelerador estourou na ponte. Eu pensei, e agora? Eu vou ter que descer empurrando e achar uma mecânica. Quando eu pensei, eu vou ter que virar ela para outra pista e descer empurrando, um motoca parou atrás de mim e disse, e aí, cachorro? Porque eles falam assim, né? Aí eu pensei, meu Deus, cachorro é fogo, hein, mano? Ele, aí, cachorro, tá precisando de ajuda? Aí eu falei assim, tô assim, abençoado. Cara, eu tava falando agora, eu vou ter que fazer a volta e pra sair daqui tá difícil. Ele falou, monta na moto aí que eu vou empurrar você, cachorro. Aí eu montei na moto, ele pôs o pé no meu escapamento e me empurrou. Eu atravessei a rua assim, porque era longa. E ele falou, vai no embalo, cachorro. Aí eu, vou! Mas porque eu e você está unido a Cristo, quando eu e você está numa situação onde nós precisamos de ajuda, o fato de você dizer o que eu farei ou o que eu posso fazer, Deus é rápido em enviar ajuda. De estar unido a Ele, de estar conectado a Ele.
E por que nós estamos conectados a Ele? Deus vai criar também conexões, nossa, com pessoas para que nós sejamos essas pontes, como eu falei no início. Então você está unido a Cristo, irmãos. Estar unido a Cristo é sucesso. Agora uma pergunta, vamos lá, uma pergunta boa. Quem aqui é felizão quando está afastado? Quem é felizão? Ah, pastor, eu sou feliz quando eu estou lá no mundão. Top, nossa, que delícia, oh, glória. É gostoso ficar no mundão? Fala pra mim, é gostoso? Quem já ficou lá no mundão afastado? É horrível, gente. Eu lembro que a Érica, quando se afastou de Jesus, ela se afastou. Eu lembro que ela estava usando maconha, né? Ela usava maconha nesse tempo aí. E olha, o testemunho da Érica é muito forte, porque ela dentro do quarto usando maconha. O quarto não era uma nuvem de glória, era uma nuvem de maconha. No meio daquela nuvem, uma luz abre no teto do quarto e ela vê os pés de Jesus. E ele diz para ela, não te chamei para isso. Não te chamei para isso. Estou te chamando, estou te esperando. Ela larga a maconha e cai no chão desesperadamente por arrependimento, estar longe do Senhor. Nunca me desviei, queridos. Eu não quero me desviar. Farei de tudo para que eu não caia nesse lugar. Porque é difícil quando você está frio, mas é muito mais difícil quando você está afastado do Senhor. Porque não basta só o diabo te acusar, é a sua mente te acusando. Porque você não sabe usar as ferramentas que você tem. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mesmo que você esteja no erro, mesmo que você esteja em pecado, mesmo que você esteja, que você tenha caído. Se você falar, Jesus, obrigado, porque o Senhor paga um preço por mim. Instantâneo, gente. Ele olha para nós e fala, eu nunca te deixei. Nunca te desamparei. Ele está sempre olhando para nós, irmãos, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão. E a gente pensa, Senhor, mas eu errei de novo. E Ele diz, eu ainda estou aqui te olhando com o mesmo olhar. Às vezes um errinho nosso, irmãos, a gente quer ficar longe dele para sempre. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Como que Pedro se sentiu? Pedro falou para Jesus, eu não vou te trair, eu não vou te trair, eu dou a minha vida por você. Aí Jesus fala, Pedro, o galo vai cantar 3 vezes e você vai me entregar. Pedro, ele vai para aquele lugar onde Jesus está e a Bíblia fala que no meio da multidão, os olhos de Jesus é fitado em Pedro. Pedro olha para os olhos de Jesus e a palavra se cumpre. Negado 3 vezes, Pedro sai dali chorando amargamente. Jesus é levado, é crucificado. Pedro volta para a pescaria, triste, chateado, magoado, porque ele traiu aquele que ele disse que não ia trair. Quando Jesus ressuscita, irmãos, olha o que ele faz. Quando Jesus ressuscita, Maria vai lá e vê que a pedra foi tirada. E Jesus aparece para ela e diz, não toque em mim, porque ainda não fui para o Pai. Mas vai e avisa Pedro. Avisa Pedro, gente. Por que a Pedro? Porque Pedro foi a pessoa que falou que ele ia trair ele. E Pedro não acreditou. Mas olha a importância do sentimento de Jesus. Diz a Pedro que eu ainda estou aqui no mesmo lugar, acreditando que Ele é a rocha, que Ele é a pedra dessa igreja. Ele precisa ouvir que eu ressuscitei, eu não estou morto por causa dele, eu estou vivo por causa dele. Mas a gente olha para o nosso erro e pensa, nossa, é muito grave isso que eu cometi, Senhor, é muito grave. Como é que Pedro se sentiu, gente, traindo o Salvador? E às vezes a gente olha para o nosso erro, e sabe o que acontece muitas vezes? A gente tem um alto senso de justiça própria. A gente quer fazer algo para mostrar para Deus que a gente pode sair do lugar que nós estamos. E não dá, irmãos. Sem o Espírito Santo, sem a comunhão com Ele, sem a conexão com Ele, não dá. Sozinho a gente não sai dos lugares que a gente está hoje. Se estamos presos, se estamos em vício, se estamos em alguma coisa, a gente não sai sozinho de lá. Sozinho você não sai de lá. Irmão, nós estamos nos últimos dias. E os últimos dias precisa de mim, de você, arrependimento. Arrependimento, temor. Não, mas as pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo.
Quando a gente está sozinho fazendo alguma coisa, as pessoas não estão vendo, Deus está vendo. Não, vamos fazer isso aqui porque Deus não tá, as pessoas não estão vendo, Deus está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando, achando alguém que possa se colocar nessa posição, irmãos. Ele pode confiar, ele pode colocar grandes coisas na mão deles, eles possam praticar, viver o Evangelho de uma forma poderosa. Eu quero dizer para você, irmãos, a melhor vida é uma vida de arrependimento, de quebrantamento, de temor ao Senhor. Eu lembro que quando eu trabalhava no mercado, o pessoal abria os sacos de bala e falava, ó, pega aí, pastor, a bala. Eu falava, você tirou da onde essa bala? Não, eu peguei de um saco furado lá no fundo. Eu falei, se você pegou do saco, eu não quero. Se você tivesse comprado, eu pegaria da sua mão. Mas é só uma bala. Uma bala pode corromper meu coração. Porque começa nas pequenas coisas, querido. Você aceita uma bala, daqui a pouco você aceita um convite, daqui a pouco você aceita um namoro, daqui a pouco você aceita uma oportunidade. Quando você vê, você está mais distante daquilo que Deus tem para a sua vida. Então eu prefiro não aceitar a bala. Eu digo para você, não aceite a bala. Não aceite a bala que pode abrir uma porta para te distanciar de Deus. Uma bala pode ser um amigo, irmãos, que não quer viver o que você está querendo viver com Deus. Uma bala pode ser um ambiente que você não precisa estar lá, mas você vai porque você quer deixar o amigo, né, feliz. Deixa o amigo feliz, traga ele para a igreja. Eu vou finalizar com isso aqui. Atos capítulo 17, versículo 28 diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. João capítulo 15, versículo 15 diz: já não os chamamos mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhe tornei conhecido. E o versículo que eu estava dizendo aqui: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Só nele, irmão, só estando conectado nele para ter descanso. Quando você estiver num problema e você acha um amigo que é crente, e você se abre com ele, vai aliviar esse peso. Mas quando você está nos pés dele, e você fala para ele a sua causa, ou o que está te aprisionando, ou o que está te paralisando, nele a gente vai achar descanso. Só nele a gente vai achar descanso. Eu tenho isso forte no meu coração, querido, que nós precisamos não aceitar mais os convites que vai nos afastar de Deus, que vai nos afastar do plano e do propósito de Deus para nossas vidas. Olha, hoje eu tenho 40 anos. Nem parece, né? Mas você sabia que às vezes as pessoas estão esperando as coisas acontecerem para que elas venham e vivam o plano que Deus tem para a vida delas? Não, irmão, não fique esperando as coisas que Deus tem para a sua vida acontecer. Entre em cena e trabalhe com Deus para que isso aconteça rápido. Trabalhe com Deus para que isso aconteça rápido. Porque as pessoas estão esperando, mas você não vai esperar. Você vai dizer: Senhor, o que eu tenho que fazer para que o seu plano, ele trabalhe velozmente? Para que o seu plano, ele aconteça, para que o seu plano flua. E aí você está indo à pessoa certa. Você pode ficar de pé. Eu vou finalizar assim, gente. Vocês foram edificados? Aprenderam bastante? Normalmente quando eu ministro, e até os ministros aqui, queridos, a mensagem é sempre para o pregador. A mensagem sempre toca a nós primeiro, falar com nós primeiro, conosco primeiro. E eu tenho certeza que eu recebi muito.